Vamos lá, gente, vamos aprender hoje o exame físico, né? Nós temos o exame físico geral e o exame físico específico. Essa aula é do exame físico geral. Nós temos, nós temos que fazer essa aula por partes, certo? Para poder vocês compreenderem melhor, uma vez que são muitas informações. Então, vamos lá. Exame físico geral. O exame físico geral compreende o levantamento das condições globais do paciente, tanto físicas como psicológicas, no sentido de buscar informações significativas para a enfermagem, que possam subsidiar a assistência a ser prestada ao paciente. Então, vai ser a partir do exame físico em que o enfermeiro ele vai buscar informações importantes, significativas, para dar uma assistência de melhor qualidade ao paciente. E para que a gente possa fazer, para que a gente possa resgatar essas informações significativas, nós precisamos seguir alguns passos, que é inspeção, palpação, percussão e ausculta. Para que a gente possa realizar esses passos, né, dar uma assistência de qualidade, nós temos que entender que o exame físico, ele tem também como objetivos promover, né, assim, a promoção de uma assistência qualificada, prevenção de determinadas complicações, porque o enfermeiro ele vai ter um olhar mais criterioso em relação aos sinais e os sintomas que o paciente venha sentir ou esteja sentindo. E diagnóstico, porque vocês vão aprender lá na frente, acho que no quinto período, a sistematização da assistência de enfermagem, e essa sistematização, ela ensina que a partir do exame físico nós vamos detectar os diagnósticos de enfermagem para poder executar um plano de cuidados dentro da assistência de enfermagem. Então, as etapas, como eu falei, né, são inspeção, vamos estar aqui, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Nós temos que fazer essa avaliação do paciente de forma cefalopodal, ou seja, da cabeça aos pés. Então, eu tenho que sempre inspecionar, palpar, percutir e auscultar o paciente. Então, eu vou fazer nessa sequência de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Aí aqui no slide fala, com exceção do abdômen. Por quê? Porque geralmente a gente vai seguir essa ordem: inspecionar, palpar, percutir e auscultar, com exceção do abdômen. Porque no abdômen, quando a gente chegar no exame físico específico, vocês vão entender o porquê que essa ordem não pode ser realizada no abdômen especificamente. Temos que verificar a simetria de ambos os lados do corpo, ou seja, se eu vou... no dia a dia, quando a gente faz assim, olha aqui se meu joelho está inchado. Alguém pergunta pra gente, assim, de uma forma bem simples, bem comum de falar. E então você vai ver se existe o edema no joelho da pessoa comparando com o outro. Geralmente não é dessa forma que a gente faz. Então, quando fala de verificar simetria de ambos os lados do corpo, é porque a gente sempre tem que comparar um lado ao outro. Proceder à educação e orientação ao autocuidado, porque a gente tem que estimular o paciente, né, a questão do autocuidado, dele próprio estar se cuidando. Considerar fatores que influenciam nos sinais vitais, ou seja, o paciente está com dor de cabeça porque a pressão arterial está elevada. Então, tem que ver essa questão, assim. Vamos considerar, está com dor de cabeça, o paciente está apresentando cefaleia aqui. Então, vamos observar a pressão arterial? O paciente está com febre, vamos ver se tem algum sinal de infecção. Então, vê esses fatores que vão influenciar nos sinais vitais. Quais as posições que eu devo adotar para poder realizar o exame físico? É importante que o paciente esteja
numa privacidade, né? É importante que a gente dê essa privacidade ao paciente e vai depender da condição do paciente. Eu posso sentá-lo, né? Eu posso deixar o paciente na posição supina, essas questões de posições você já compreende, né? O paciente pode estar na posição ereta, ou seja, vai depender de como e quando é realizado, em que local eu estou realizando. É um paciente que está interno numa enfermaria ou numa UTI, vai depender da condição do paciente, né? Alguns estão, como aqui fala, que alguns podem sentar-se, outros estão totalmente restritos ao leito, outros são altamente é, acamados, então, em coma, enfim, vai depender da condição do paciente. É importante, né, que o paciente esteja num ambiente tranquilo, assegurar a privacidade do cliente, como falei, lavar as mãos antes e depois, fazer um preparo psicológico, caso o paciente esteja, né, assim, às vezes o paciente não sabe que tipo de exame é e ele fica com medo, fica ansioso, então conversar bem com o paciente, ajudar o cliente a subir e descer da mesa do exame, se for o caso, né, dele ter que subir numa mesa para ser examinado. Preparo do paciente, explicar a finalidade do exame, ao examinar cada sistema orgânico, explicar com maior detalhes quando a gente estiver fazendo o exame físico específico. Deixar o cliente relaxado, manter o contato visual sempre desse paciente. Nunca forçar o cliente a continuar, porque o exame físico, quando a gente vai fazer ele de uma forma geral, né, e adentrando em cada sistema, fica bem demorado, né, quando a gente segue passo a passo. Então, é importante que a gente respeite essa condição do paciente. Então, se ele cansar, né, se ele estiver cansado, se ele não aguenta mais, a gente vai ter que respeitar isso. Adaptar a velocidade do exame de acordo com a tolerância física, ó, complementando essa minha fala, de acordo com a tolerância física e emocional do cliente. Acompanhar as expressões faciais do cliente, por quê? Porque quando a gente está palpando em determinado local, no abdômen, por exemplo, pode ser que o paciente ele não verbalize. Se for um paciente que não esteja verbalizando, ele pode fazer alguma expressão facial de dor naquele local que eu palpar. Então, vê essa questão. E ao examinar a genitália, manter uma terceira pessoa de preferência do mesmo sexo do cliente. Então, é por questão de segurança mesmo, tanto do paciente quanto do próximo, quanto do próprio profissional. Aqui sim, são alguns materiais que a gente utiliza quando vai fazer o exame físico geral específico, tá? Balança, estetoscópio, esfigmomanômetro, espátula, termômetro. Quando a gente tem esses materiais, né? Às vezes a gente disponibiliza da metade deles quando vai realizar o exame, certo? Então vamos lá. Existem 4 passos básicos utilizados para que o exame físico seja feito com resultados satisfatórios ao examinador. Então, os passos que eu falei, né? As etapas: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Vamos ver aqui a inspeção. A inspeção é o ato de observar, de ver. Então, consiste no processo de observação, o exame visual das partes do corpo, é o ato de observar e inspecionar, método no qual se utiliza o sentido da visão na avaliação do aspecto da cor, da forma, do tamanho, do movimento de diversas áreas do corpo. Então, tudo isso é com a inspeção. Então, eu vou olhar uma coloração, sei lá, da mucosa. Eu vou olhar o tamanho, o formato do tórax, por exemplo. Deve-se perceber os sinais precoces de anormalidade, tudo isso na técnica de observação. A prática leva o enfermeiro a perceber as variações de uma pessoa para outra. No primeiro contato com o paciente, o enfermeiro observa o estado aparente de saúde, o biotipo, a face, expressão, postura, nível de consciência, cuidado de higiene corporal, o estado nutricional, a cor da pele, se há edema, se está hidratado, a questão do humor. Tudo isso você, no primeiro contato com o paciente, você já consegue identificar. O procedimento exige uma boa iluminação, preferencialmente natural, colocar abrir janela, colocar o paciente
de uma forma que seja exposto adequado à região que vai ser observada, e o uso ocasional de determinados instrumentos, se for o caso, de lupa, de lanterna, enfim. Então, são tipos de inspeção. Aqui a gente consegue inspecionar a integridade da pele nessa primeira foto, a questão de abaulamento ou retração de tórax, no caso aqui é uma retração. Mucosa, a gente consegue ver uma icterícia, e aqui o estado nutricional do paciente, nessa quarta imagem. Palpação. É o ato de palpar, o nome já diz, né? É uma técnica que permite a obtenção de dados a partir do tato e da pressão. As mãos devem ser aquecidas antes de tocar o cliente e as unhas aparadas. Lembrando que a gente vai estar de luva quando vai fazer isso, né, no paciente. A palpação envolve o uso do sentido do tato, porque vai ser onde eu vou avaliar a resistência, a elasticidade, a aspereza, a textura, a mobilidade, tudo isso da pele, dos órgãos, entendeu? Então, as pontas dos dedos são utilizadas para avaliar a textura, o formato, o tamanho e a consistência. Por isso, a importância de unhas muito aparadas, porque na medida que eu for palpar, se eu tiver uma unha grande, eu posso machucar o paciente. O dorso da mão, eu consigo ver a temperatura. A palma da mão é sensível à vibração, que a gente vai ver quando a gente estiver no exame físico específico do sistema respiratório, que eu vou falar na questão da vibração. E existe modalidade de palpação, leve, profunda e bimanual, com as duas mãos, né? Aqui algumas formas de palpação: bimanual, né? Palpação com a mão espalmada, usando toda a palma da mão. Essa em formato de pinça, né? Palpação usando o polegar e o indicador, formando uma pinça. Ponto e pressão, utiliza um objeto pontiagudo, não cortante, em um ponto do corpo, para avaliar a sensibilidade à dor. Palpação com uma das mãos sobrepondo-se à outra. Dígito pressão, a gente vai avaliar até a questão de edemas, né? Realizada com a polpa do polegar ou do indicador, para avaliar edema. E aqui, por último, essa palpação com o dorso dos dedos e das palmas e das mãos, né, para avaliar a temperatura. Essa é a mais simples, certo, gente? Percussão é o golpeamento leve de uma área a ser pesquisada, utilizando-se a parte unhal dos dedos. Então, existe a percussão dígito-digital, punho percussão com a borda cubital da mão ou com instrumento próprio originando vários sons. Percussão direta, percussão com a borda da mão e tipo piparote, que eu vou mostrar cada um aqui. Os golpes geram uma vibração palpável e um som característico, que representam a localização, o tamanho e a densidade do órgão subjacente. Captam sons a 5 centímetros da superfície percutida. Então, existem os sons, são 5 sons básicos: timpânico, obtido em região que contém um ar, recobertos por membrana flexível, como o estômago. Então, quando a gente palpa, quando a gente percute o abdômen da gente, que às vezes a gente até diz assim, tá fofo, né? Sensação elástica, treinar com a caixa vazia ou um tambor. Existe a ressonância, que é oco, um som do pulmão normal, hiperressonância, pulmão enfisematoso e maciço, que são os sons que transmitem uma resistência, ou seja, quando a gente percute um órgão, né? A gente consegue visualizar esse som maciço. E o som claro, que é o músculo. Então, aqui tem, né, a percussão direta, que é totalmente realizada com a mão, né, com os dedos, certo? Os dedos devem estar fletidos, imitando a forma de um martelo, e os movimentos de golpear são feitos pela articulação do punho. E tem a percussão digital, realizada golpeando com o dedo a borda ungueal e a superfície dorsal da segunda falange do dedo médio ou indicador da outra mão, que se encontra espalmada e apoiada na região de interesse. E aqui a técnica de percussão, tá? Gente, eu vou parar aqui nessa técnica de percussão porque nós já estamos se aproximando dos 15 minutos de aula. Então, na parte 2 eu vou iniciar a partir desse slide, ok? Então, vamos
Vamos encerrar no slide 14.